desistiu oficialmente do Michael, não entra mais na parada, não tem nenhuma chance aí de aumentar a proposta. Zero chance nesse momento, porque muitos torcedores ficaram irritados. Ah, então o Michael também não serve para o Corinthians. A galera não gostou não, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Pois é, o Corinthians de maneira oficial retirou a proposta, não está mais negociando com o Goiás para a vinda do atacante Michael aqui para o Timão. O Corinthians tinha colocado 22 milhões de reais na mesa, mais 3 jogadores que poderiam ser emprestados. E havia um bom relacionamento, eu disse havia no passado, porque vocês vão entender, um bom relacionamento entre Goiás e Corinthians. As diretorias sempre se falavam, tanto que em 2019 o Corinthians emprestou 3 jogadores para o Goiás, né? O Iago, o Giovanni Augusto e também o Marlone. Então até o Corinthians cita na nota que ficou magoado por isso. É meio complicado no mundo do futebol falar em mágoa, em ressentimento, mas o Corinthians esperava que o Goiás pudesse tratar melhor essa proposta, tanto que o Goiás nem respondeu de maneira oficial para o Corinthians se aceitava ou não a proposta. Então o Corinthians, percebendo ali que o Flamengo entraria forte na jogada, o Corinthians saiu de cena de maneira oficial, não negocia mais com o Goiás para a vinda do atacante Michael aqui para o Corinthians. Isso não quer dizer que o Timão não vai atrás de outro atacante. Já foi uma carência detectada pelo técnico Thiago Nunes, então agora com a desistência do Corinthians na vinda do Michael, outro atacante pode pintar no Corinthians. Alguns nomes estão sendo estudados pelo Thiago Nunes e também pela diretoria. E repito, entende-se que o Corinthians tem que contratar pelo menos mais um atacante para a temporada 2020, até porque o Cleison não está mais por aqui, o Cleison vai jogar na equipe do Bahia. Neste momento, então, treino aqui no CT Joaquim Grava, o Corinthians treina aqui em São Paulo até sábado e depois no domingo viaja para os Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. A gente vai acompanhar algumas imagens aqui da atividade comandada pelo Thiago Nunes no outro campo, mas ele já faz um trabalho ali com os jogadores e o Corinthians deve apresentar aqui no CT Joaquim Grava no final do treino 2 jogadores para dar entrevistas coletivas. Na verdade, são reforços caseiros, é a renovação de contrato do volante Gabriel e também do goleiro Walter. O contrato do Walter vai até o final de 2021 e o contrato do Gabriel Volante vai até o final de 2022. Então, 2 jogadores renovaram seus contratos e devem conceder entrevista coletiva após a atividade de hoje. O Corinthians também, que sobre Ralf e Jadson, a informação que a gente tem é que o Jadson está aqui no CT Joaquim Grava, está fazendo um trabalho interno na academia, não com os demais jogadores. Já o Ralf nem apareceu por aqui. Em comum acordo com a diretoria, ele foi liberado de todas as atividades para procurar um outro clube com mais tranquilidade. O Cássio também treina à parte por aqui, ele está com uma proteção na mão e o Cássio deve viajar com o restante do elenco para a Florida Cup, né? O Cássio está ali fazendo apenas atividades com os pés. Ele luxou o polegar da mão esquerda, a gente está vendo o Cássio ali com uma proteção na mão, inclusive ele veio dirigindo o carrinho dos goleiros, né? Que é num outro campo aqui do CT Joaquim Grava. O Cássio fazendo atividades apenas com os pés, os preparadores fizeram ali algumas adaptações na atividade, mas o Cássio vai viajar normalmente e não vai desfalcar o Corinthians, viu, amigos? Perfeito, Marcel Capretes trazendo as informações do Corinthians, o Cássio ali ainda com uma faixa, esparadrapo ali, proteção na mão, continua em recuperação para esse elenco de 2020, sem Michael, Eugênio Leal. O Corinthians desistiu do Michael. A gente já tinha visto aqui, né, o dirigente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, falar 2 dias atrás que o Corinthians tinha feito uma proposta, não ia mexer na proposta, não tinha recebido uma resposta do Goiás, então para mim já tinha acabado ali já tinha ido pro saco. É que hoje emitiu uma nota oficial, então chancelou. Chancelou, mas já não estava mais, né, quando ele falou, não, a gente acha que o valor é esse, se eles aceitarem é isso, e o Goiás não aceitou, então já tinha acabado a negociação, segue a vida dele, e o Corinthians está certo, interessou pelo jogador. Botou o preço que ele achava justo, não foi aceito, parte para uma outra, vai buscar outras opções do elenco. E existem várias opções no elenco. O Quartarolo estava falando dos homens de ponta esquerda, eu vou incluir aí na ponta esquerda o Rony, do Atlético Paranaense. Fez uma temporada, não só um campeonato brasileiro, mas também as participações nas outras competições, como Copa do Brasil e tal.
Libertadores. Ele foi muito bem, para mim foi o principal jogador do Atlético Paranaense. E é um ponta esquerda também, para usar essa nomenclatura, né, Abel? Que ainda existe no futebol, o ponta esquerda. É pouco usado. Mas ainda é. Palavra, nomenclatura ponta esquerda. Mas o ponta esquerda ainda existe. Na nossa época, o ponta esquerda era canhoto, agora é o ponta esquerda destro. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, Quartarolo, me ajuda a tirá-la. O Corinthians foi atrás do Michael ou foi atrás de um reforço? Por que eu pergunto isso? Não deu o Michael, pode buscar, como lembrou o Eugênio, outro jogador e o Rony seria uma opção? Ou a contratação era o Michael e ponto final? Não, eu espero que a tendência seja essa, né? Seria o plano A, o Michael. Não deu certo. Aliás, o Corinthians falava que tratava do Michael, intramuros, é claro, desde o ano passado. E daí perdeu a corrida para o Flamengo nesse momento, ao que parece. Essa do Corinthians também, viu? Abel, Fábio, Eugênio, é aquele cara que tá querendo sair com uma mulher bonita, faz o convite, ela fala que não quer, daí ele fala assim, você está desconvidada. É claro que não deu, né? Então o Corinthians tem que procurar um outro jogador para essa função. E o Eugênio lembrou bem, realmente o Rony também pode se colocar como um grande destaque pela esquerda. Eu coloquei como atacante pela esquerda, mas, aliás, o Abel sabe bem o que é ser ponta esquerda, né? O papai jogava muito nessa função, tanto jogava que o Edu, que era gênio, teve muitas vezes que jogar pela direita, aí sim, cortando para o pé esquerdo, e o Abel jogava, o Abel Verônico, que jogava muito pela esquerda. Tô notando aí as imagens, o Cássio voltou fininho, hein, Abel? Pois é. Você falou, eu não sei nada de ponta esquerda, meu pai sabia. Eu não sei nada. Em relação ao Cássio, bem observado, Quartarolo. A gente está vendo aí imagens ao vivo do treino do Corinthians, lá no CT, doutor Joaquim Gravo, o Walter e o Cássio aí, os goleiros em treinamento. É óbvio, a gente observou, o Marcel Capretes trouxe a informação, o Cássio se recuperando ali do problema na mão ainda, mas desde o início dos treinamentos essa semana, os goleiros do Corinthians aparentemente praticando mais essa jogada com os pés. Provavelmente uma característica, uma exigência do Thiago Nunes pelo estilo de jogo dele, Eugênio. A gente via o Santos fazer muito isso no Atlético Paranaense, comandado pelo Thiago Nunes, né? E fazia com excelência, né? Um goleiro que controla muito bem essa necessidade atual do futebol. E vai ser uma coisa natural, que vai se expandir aqui no Brasil, porque cada vez mais você precisa. Olha lá o Cássio, tocando com a bola com os pés, pé direito, pé esquerdo. Você tem que desenvolver isso porque é uma exigência tática do futebol moderno. Conforme o futebol vai evoluindo, você vai ter um goleiro que vai ter necessidade para se virar numa bola recuada, para reagir rápido com os pés. E o Cássio, ele vai muito bem com o pé no lançamento. Aquele Corinthians campeão de 2017, com o Fábio Carille, a jogada que mais dava certo era o lançamento do Cássio para o Jô. E o Jô recuava um pouquinho, funcionava como pivô para a entrada de Rodriguinho, para a entrada de outros jogadores por ali, pelo meio. Romero. No lançamento ele vai muito bem. Agora a bola curta, aquele passe curto, de velocidade ali, ele precisa evoluir. Eu espero que ele consiga aí, durante esse período, se adaptar a essa necessidade. Porque se não conseguir, ao longo do tempo ele pode começar a ser questionado como o Vanderlei no Santos. O Vanderlei não era questionado no Santos, e aí mudou o técnico, chegou lá o Sampaoli e o Vanderlei caiu no ostracismo. Porque o Sampaoli achava que o Vanderlei... E engraçado que até o Everson que chegou nem trabalhava tanto assim a bola com o pé, mas tinha mais recursos do que o Vanderlei. Isso, rapaz, isso é uma discussão entre os santistas, mas nós vamos falar do Santos ainda hoje dentro do plano oficial do Gesualdo Ferreira, o presidente Pérez falando também sobre a temporada 2020, mas bem lembrado pelo Eugênio Leal, já que a gente está falando do Cássio, dos treinamentos ali para jogar com os pés. Isso é uma discussão bem atual no Santos Futebol Clube também. E gostei da nossa pergunta aí, que já está na tela para você participar com a hashtag Tarde Redonda. O Thiago Nunes ainda precisa de muitos reforços. Quartarolo, começa com você. Eu acho que precisa desse reforço aí, já que o Thiago estava de olho no Michael, então claramente ele quer alguém para jogar ali pela esquerda. Ele até falou, a gente discutiu aqui na segunda-feira, que o Pedrinho pode jogar pela esquerda. Eu também entendo que um jogador do nível do Pedrinho tem que flutuar em várias posições, sim. O chamado futebol moderno pede isso e pede uma participação com a bola e sem a bola do jogador. Ele realmente fica, às vezes, muito escondido quando não está com a bola. E se esse jogador vier, veja bem, o Cleison tem
Eu não vou falar que é igual, hein, gente? Senão vão me xingar aí. Tem um estilo parecido com esses caras da esquerda aí. Jogador que vai, corta, toca, mas não surtiu efeito. É capaz de jogar bem no Bahia, que ele é jogador do Bahia, realmente, e pro Bahia. Então falta esse homem, pelo menos o que a gente entende, na cabeça do Thiago Nunes. E deve faltar mais alguém para a defesa, embora ele não tenha dito explicitamente. Mas acho que o Corinthians vai atrás de mais um zagueiro também. Precisa de mais um zagueiro para fazer uma dupla titular com o Gil ou para compor o elenco, Eugênio? Acho que se vier um zagueiraço, sim. Zagueiraço, aço, para chegar lá e ser o titular absoluto. Caso contrário, ele vem para disputar a posição. Com quem? Vamos lá. Bruno? O Thiago falou sobre o Danilo Avelar. É verdade. Você tem um titular absoluto, em teoria, que é o Gil. O Gil vai jogar. Perfeito. E aí você tem lá já o Pedro Henrique, que voltou do Atlético Paranaense. Você tem o uruguaio, né? O Bruno Mendes, né? Bruno Mendes. Quem mais que tá lá hoje? O Marlon ainda tá lá? O Marlon ainda tá lá. O Marcelo Caprese pode trazer pra gente. E você tem essa situação de chegar mais alguém para disputar ali aquela posição. O Manuel foi embora, foi devolvido lá pro Cruzeiro. Mas, em princípio... São só esses mesmo que a gente falou, por enquanto. Então pode vir algum mais garoto da base, pode vir mais um zagueiro para compor ali o elenco e, de repente, ganhar a posição. O Facincani chegou a dizer do Dedé, de um suposto interesse do Corinthians. O Dedé vem nessa de zagueiraço. Né? Embora seja um jogador que, mais uma vez, no ano de 2019, se viu ali envolvido com uma série de lesões. Ele ficou fora por muito tempo. Já não é mais um garoto, mas, claro, tem idade ainda para jogar bastante tempo. Mas tem que ver como é que ele chega, né? Porque o Dedé, lamentavelmente, embora seja um zagueiraço, eu sou muito fã do futebol dele, a carreira dele, a partir de determinado ponto, ela começou a ser marcada por muitas lesões, ele tem ficado muito tempo afastado. E um time como o Corinthians, para fazer um investimento desse, precisa de um jogador que responda ao longo de toda a temporada. Agora, se a gente ficar imaginando aqui, né, que o torcedor gosta muito disso, né? De viajar na imaginação, de delirar. Uma zaga composta por Dedé e Gil, olha só que maravilha, né? Aliás, é uma zaga de respeito. Daqui a pouquinho, notícias do Dedé envolvendo Cruzeiro, Vasco, Corinthians. Daqui a pouquinho, rapaz, aqui no Tadinho do Dedé. Antes da chuva, vamos jogar o campo aqui no nosso telão. Um possível Corinthians, já para a estreia na Florida Cup, que acontece no dia 15, que é o primeiro jogo do Corinthians na temporada. Não tem o Pedrinho. Ou até na Libertadores. Ou até na Libertadores, né? Porque o Pedrinho tá fora desse jogo na segunda fase. Olha aí, Eugênio Quartarolo, Cássio Fagner, Pedro Henrique Gil e Sid Clay, Camacho, Cantillo, Pedrinho, Luan e Everaldo. Pedrinho fora desses jogos iniciais porque está na seleção, mas é um time base. E o Bocelli na frente. Quartarolo, te agrada esse time base do Corinthians? É um bom time. Se você analisar, tá bem escaladinho. O Thiago Nunes, olha aí, já dá para você começar. Presta atenção no Fábio Azevedo. Tá bem escalado o time. É um time realmente tá bem distribuído no gramado. Só me chamou a atenção essa volta do Sid Clay. O cara ficou 7 meses sem jogar. O que aconteceu, Sid Clay? Dá para explicar pra gente? Que coisa, será que foi tão diferente assim? Será que teve tanto problema? E uma outra coisa, né? Fábio Azevedo. Azevedo eu acho que é sobrenome europeu. Olha, se você bobear, tem time que vai contratar você, escalando direitinho aí, cara. Olha, deixa eu dar o crédito ao nosso professor Marcelo Carlotto, que foi ele quem montou lá com o nosso estagiário. Que não, mas é europeu. Exatamente. Esse aí dá volta ao mundo, tá sempre... Não sabia que você estava com essa função também de técnico, já ia cumprimentá-lo. Não, pode ser, se quiser, eu estou aqui, as ordens aqui, porque eu estou ao lado do professor aqui, Eugênio Leal, e a gente vai, de vez em quando, dando uns pitacos aqui na nossa prancheta. Eugênio, gostou desse time base do Corinthians aí, com o Pedrinho começando pelo lado direito, mas, vai mexer, hein, garoto, não é só ficar por ali, não, de assistente da lateral. Nesse exercício de imaginação é legal. Na tela ali, não vou mais dizer no papel, que é uma coisa antiga. Não vamos entregar na tela, é interessante. No telão aqui, é um time que a gente olha e vê jogadores de boa qualidade. Eu acho que tem uma boa resposta. Poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor, mas é um time que tem condições de ser competitivo. E o banco? E jogar um futebol bonito, que é o que a gente espera, além, né, da competitividade. É isso que eu ia perguntar. Você completou. Eu até levantei, lembrando o Rodrigo Cassino, eu ia perguntar, além de competitivo, o futebol com aquela mudança que o torcedor do Corinthians espera, mudança de postura, mais ofensivo, com esses jogadores que estão aqui na tela. Veja os nomes do meio campo ali, Camacho, Cantilho, Luan,
né? São jogadores com mais, como dizem os sul-americanos, buen pie, bom pé. Chama a bola de você, A né? bola bate e fica, sabe? Não é aquela coisa, 2, 3 toques para dominar a bola. Então são jogadores mais leves, de melhor passe, de melhor capacidade de articulação ofensiva. Agora, gente, na realidade, a tela é diferente do gramado. Os desafios no gramado são outros, são do dia a dia. E a gente está fazendo um trabalho aqui de projeção, de imaginação do que poderia ser. Pode ser que, inclusive, esse time aqui, com esses 11 jogadores, sequer entre em campo, né? Porque outras prioridades podem vir a acontecer. Mas eu acho que é um desenho interessante, que promete, que deixa a gente com a esperança de um Corinthians legal, um Corinthians que joga um futebol que nos agrade a todos e que possa disputar as competições. Sobre o Sid Clay, né, realmente o Quartarolo ele ficou 7 meses sem jogar no time principal do Dynamo Kiev. Ele estava jogando no time B. Ele jogou regularmente, mas sempre no time B. E é aquele time lá que a gente conhece aqui, joga no CT, sem torcidas.